Olá, criptomaníacos! O Bitcoin pode dobrar de preço. Quem está falando isso não sou eu, e sim o governo americano. O chefe de regulamentação dos Estados Unidos afirmou que o Bitcoin pode dobrar de preço. E ele fala isso devido justamente à regulamentação que vai sair nos Estados Unidos. E quando falamos de regulamentação, tem vários aspectos negativos, mas tem um aspecto positivo que faz justamente com que o preço do Bitcoin dispare. É sobre ele que falaremos hoje, mas antes disso eu preciso te ensinar a como utilizar criptomoedas no dia a dia. Falamos muito sobre teoria aqui no canal, sobre futuro, mas vamos falar sobre prática. Como utilizar criptomoedas com privacidade, porque se tem regulamentação, tem mais fiscais olhando para o seu dinheiro, para as suas criptomoedas e, claro, tomando parte delas para o governo, para esses parasitas. Então, como você pode utilizar a tecnologia Web3, a nova internet descentralizada, com aplicativos descentralizados para você comprar, vender, fazer swap, fazer troca de criptomoedas sem que ninguém fique sabendo, utilizando, por exemplo, corretoras descentralizadas. Vou começar o vídeo de hoje te apresentando uma forma prática de usar a Web3, de usar aplicativos descentralizados super fácil, super molezinha, e depois, na segunda parte do vídeo, falaremos sobre o Bitcoin dobrando de preço. Como utilizar Web3, aplicativos descentralizados de forma fácil no seu dia a dia. Para isso, você precisa de um navegador na Web3, utilizar blockchain como se fosse o seu navegador padrão, o seu Google Chrome da vida, e para isso você precisa migrar nesse momento para o produto mais legal que existe no mercado, que é o Opera Crypto. O navegador Opera, tão conhecido, mas a versão cripto que foi lançada e acaba de sofrer mais uma atualização. Está aí na tela para vocês. Esse é o navegador Opera Crypto, está o link aqui embaixo na descrição. Corre lá, você vai clicar, fazer um download para o seu computador e não tem dificuldade alguma para você migrar do Chrome ou de qualquer navegador que você usa hoje para o Opera Crypto. Ele importa todas as informações, incluindo senha, tudo que você possuir vai vir automaticamente para o Opera Crypto, que é muito mais seguro, como eu vou mostrar para vocês. Então, ao entrar, você vai ver que sofreu uma atualização. Por exemplo, você agora pode selecionar diversas carteiras de criptomoedas, incluindo a do próprio navegador, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Tem uma carteira integrada, mas você pode abrir aqui a MetaMask, qualquer carteira integrada ao navegador, e utilizá-la nos aplicativos descentralizados de forma automática. Não precisa abrir carteira, você colocar carteira, vai estar integrada no seu navegador para realizar qualquer transação cripto, comprar, vender, fazer swap de criptomoedas, tudo integrado no navegador. Você também vai ter a PancakeSwap integrada no navegador, vou mostrar para vocês como funciona em breve. Pode enviar criptomoedas para os seus amigos, para pessoas conhecidas, usando aqueles endereços .ethereum, qualquer blockchain, tá? Colocou o endereço do cara, você manda dinheiro para ele, não precisa daqueles códigos todos longos que complicam o uso de criptomoedas no dia a dia. Também vai ter aqui o Twitter integrado no CryptoCorner. Meu Twitter está aqui, por exemplo, está aqui, tá? Twitter integrado, não tem nenhuma dificuldade. No meu caso, também coloquei o Telegram integrado aqui no navegador. Não precisa utilizar outro aplicativo, já está no seu navegador. Entre tantas outras novidades de segurança, como por exemplo o VPN. Tá vendo aqui em cima VPN? Clicou, ó, tá desligado. Pronto, liguei o VPN. A partir desse momento, não tem como o governo brasileiro ou qualquer servidor no Brasil monitorar a minha atividade na internet. Eu posso selecionar, inclusive, outro país, ó, Ásia, Europa, América. Eu seleciono o país que eu quiser aqui e pronto, estou conectado a um servidor estrangeiro, podendo utilizar serviços de fora, como por exemplo a Netflix dos Estados Unidos. Pronto, VPN conectado aqui e você resolve o seu problema de segurança. Se quiser mais coisas de segurança, clica aqui em configurações. Ó. Por exemplo, você pode bloquear anúncios, bloquear rastreadores, usar o VPN que eu estou usando, né? E limpar os dados de navegação. Está tudo aqui de forma muito fácil, muito prática para você no mesmo navegador. Então, vamos abrir aqui a PancakeSwap, por exemplo. Abre aqui uma aba, coloca o site da PancakeSwap, dá Enter, você vai entrar no site da PancakeSwap e ó, note que na hora a carteira já pergunta se é para conectar. Vamos fingir que não por enquanto? Tá aqui, ó, conectar wallet, tá? Conectar sua carteira, clica, vai perguntar qual carteira você quer conectar. Já está integrada, tá? MetaMask, por exemplo, você pode conectar aqui, Binance Wallet ou Opera Wallet, que é a carteira desse navegador da Opera. Clicou em Opera, ele já abre, pergunta se você quer conectar, conecta, pronto. Nesse momento eu conectei a minha carteira usando aqui a rede da Ethereum, mas eu posso mudar essa rede
a qualquer momento. Então, por exemplo, aqui está Ethereum. Eu mudo para BNB. Pronto, vai fazer uma alteração para BNB Chain dentro da minha carteira. Estou usando agora a rede da BNB e posso fazer aqui compra, venda, swap de criptomoedas. Então, basicamente, você precisa só clicar em Trade Now, vai abrir aqui a troca de BNB por Cake ou por qualquer outra moeda. Estou fazendo isso dentro do navegador. Está integrado com a minha carteira aqui do navegador, tá? Então eu posso trocar ativos de forma muito prática, com total privacidade, que é aquilo que a gente espera dentro de um navegador Web3. E a primeira aba que sempre vem junto nesse navegador é a chamada Crypto Corner, onde as principais informações do mercado já estão aqui para vocês. Então, o monitor aqui em cima, você vê o preço de cada criptomoeda que você selecionar, tem Bitcoin, tem Ethereum aqui no meu caso, BNB, tá tudo marcado aqui em cima. Você percebe o sentimento do mercado, tá medo, né? 22 de 100, portanto o mercado está em medo. E também temos o preço do Ethereum, do gás da Ethereum aqui, para transações com Ethereum, está em 16 nesse momento. Aqui vocês têm todas as notícias em portais brasileiros, de como está o mercado, né? Você não precisa ficar abrindo os portais, já vem as notícias aqui, tanto no Brasil quanto no exterior. Vocês vão encontrar os tweets mais populares, mas vocês também têm o Twitter, como eu mostrei para vocês, aqui no canto, né? Basta abrir aqui a aba, pronto, está o Twitter ali. E olha que interessante nessa barra lateral aqui, que eu não mostrei ainda tudo para vocês, né? Além do Telegram que eu mostrei, que já vem integrado, o seu Twitter já vem integrado aqui, você também tem música. Por exemplo, eu estou aqui com o YouTube Music, né? Que eu já tenho conta assinada lá. Mas pode fazer com Spotify, pode fazer com qualquer reprodutor de música e você vai escutar música no seu navegador, integrado no seu navegador. É realmente algo fantástico. O Opera Crypto é um navegador essencial para quem possui criptomoedas. Não use um navegador padrão por aí, porque você coloca a sua segurança e privacidade em risco. Isso não é brincadeira, né, pessoal? Então, principalmente você aí que faz compra, venda de criptomoedas, conecta a sua carteira dentro de um navegador, use Opera Crypto, porque já vem com a carteira integrada de forma segura para você, sem risco aí de você sofrer um hack ou pegar algum vírus, né? Tudo isso já é controlado pelo próprio navegador, que foi criado justamente pensando em criptomoedas. Foi criado de forma a proteger quem trabalha na Web3. Como eu falei, o link para baixar esse navegador espetacular está aqui embaixo na descrição. Agora que você já aprendeu a utilizar a Web3 de forma prática e mover suas criptomoedas, vamos falar sobre a grande notícia do Bitcoin poder dobrar de preço rapidamente. Como que isso vai acontecer? A notícia é essa aqui, que saiu no portal do Bitcoin. Bitcoin pode dobrar de preço, diz chefe de órgão de regulação dos Estados Unidos. Estamos falando do governo americano. Um mercado regulado deixaria investidores institucionais mais confortáveis para aportar valores. Esse é o grande argumento utilizado aqui. E ele faz sentido, como eu vou mostrar para vocês muito em breve. Primeiro vamos ver o que esse presidente desse órgão americano falou. Então, está falando desse Hostin Byrne, que é o presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, ou CFTC. Ele disse nessa quinta-feira agora, dia 29, ontem, que o Bitcoin poderia dobrar de preço se for negociado em um mercado regulado pela entidade que ele faz parte. Isso seria uma enorme oportunidade para investimentos institucionais que só ocorrerão se houver uma estrutura regulatória. O que ele está falando aqui, pessoal? Hoje é mais ou menos como uma barragem assim o mercado cripto. Como é que funciona? Todo o dinheiro institucional, todo o dinheiro de empresas e de fundos de investimento são como essa água aqui presa atrás de uma barragem. A barragem é o governo criando ali barreiras para que essas empresas consigam ter acesso às criptomoedas que estão desse lado aqui. E essas barreiras, às vezes, são faladas, né? O governo fala que não quer permitir que as empresas tenham acesso às criptomoedas, e às vezes não são nem faladas. As empresas simplesmente não sabem se podem ou não adquirir criptomoedas, ou o risco que elas podem ter ao comprar criptomoedas lá na frente, caso o governo crie uma nova regra. Então, essas empresas não investem em criptomoedas por uma questão aí de segurança, né? E de risco, digamos assim, né? Para evitar um risco muito grande. O que acontece na hora que um governo como o dos Estados Unidos traz essas regras claras, uma regulamentação? Bom, o medo que todo esse dinheiro tinha de comprar criptomoedas acaba de um dia para o outro. Então, é como se abrisse uma porta nessa barragem, mais ou menos isso aqui.
abrem-se portas da barragem, permitindo, portanto, que esse dinheiro escoe conforme essas regras permitem. Então, é um fluxo de dinheiro muito grande para dentro desse mercado, já que agora não existe mais aquele risco do desconhecido. As regras são conhecidas e, portanto, as empresas e fundos podem fazer investimentos ali, pequenas alocações no mercado cripto, que pequenas alocações em fundos como, por exemplo, da BlackRock, estamos falando aí de bilhões e bilhões de dólares investidos. Isso por si só já pode fazer o preço do Bitcoin dobrar de valor. E além disso, acontece um processo de gourmetização das criptomoedas, que hoje são olhadas como um produto de segunda classe, um produto arriscado, um produto feio, né? Muitas pessoas não investem porque não tem a segurança, não tem um selo de qualidade do governo, apesar disso ser uma burrice. A gente sabe que é, mas infelizmente boa parte do público ainda olha para isso, né? Se o governo aprova, se o governo valida, então eu posso comprar. Então é mais ou menos como vocês estão vendo aqui, um certificado do governo, uma pureza e qualidade, um selinho de qualidade gourmet do governo. Agora, compre Bitcoin porque Bitcoin é aprovado pelo governo, grandes empresas podem comprar e você também pode. Isso traz ainda mais adoção, ainda mais pessoas para comprarem Bitcoin e criptomoedas. O lado negativo disso é que acabam comprando do formato errado, a forma errada, que é centralizado, ou seja, vão por meio de bancos ou por meio de fundos de investimento comprar criptomoedas e, portanto, a criptomoeda não é sua, né? É de um intermediário, está na mão de um intermediário e, portanto, no controle tanto dessas empresas quanto do próprio governo. Você não tem privacidade, você não tem a parte cripto do nome criptomoedas. Você tem uma moeda lá que não faz muito sentido, mas, enfim, começa sempre pela especulação. É isso que vai atrair o capital institucional primeiro e também o capital dessas novas pessoas que vão entrar para o mercado. Então, estamos falando aqui de algo que realmente tem o potencial de multiplicar o preço do Bitcoin no curto prazo, assim que sair uma regulamentação nos Estados Unidos. E pelo que o cara falou, deve estar para sair, deve estar muito mais próximo de acontecer, senão não estariam comentando sobre isso. E bastou sair esse boato sobre regulamentação dos Estados Unidos, né, atraindo capital institucional para uma das maiores empresas de capital institucional, que é a BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo, abrir um fundo, um novo ETF voltado justamente para criptomoedas. E mais do que isso, não é um ETF que investe diretamente em criptomoedas, e sim que tem exposição a empresas que têm ligação com tecnologia blockchain e com criptomoedas. Novo ETF da BlackRock oferece exposição a 35 empresas relacionadas à tecnologia blockchain. Essas empresas dependem principalmente de regulamentação no setor para poderem crescer, expandir seus negócios. Estão percebendo como as pecinhas se encaixam? A BlackRock é um braço do Estado, tem muita informação privilegiada dentro do governo e ela não está dando um passo desse à toa. Ela não entra num negócio desse para perder. Portanto, isso reforça a minha tese de que a regulamentação nos Estados Unidos está próximo de acontecer e vai gerar uma valorização extrema nessas empresas do fundo da BlackRock. Que empresas são essas? Aqui eles explicam que tem 75% das participações consistem em empresas ligadas à tecnologia blockchain, como mineradoras e exchanges de criptomoedas, enquanto os outros 25% são compostos por empresas que apoiam o ecossistema blockchain. Acreditamos que os ativos digitais e a tecnologia blockchain se tornarão cada vez mais relevantes para nossos clientes à medida que os casos de uso se ampliarem em escopo, escala e complexidade. Eles já sabem que esse negócio vai crescer de repente, né, pessoal? E aqui, entre essas empresas, a maior delas é a Coinbase, a maior exchange dos Estados Unidos, com 13% de participação nesse fundo. Temos uma fintech, a Block, com 11,4%. Empresas de mineração de criptomoedas, com mais ou menos aqui 21%, 22%. Todos esses setores aqui dependem de regulamentação para crescer, para expandir. Então a BlackRock é bem espertinha e podemos esperar que isso aconteça em breve. E mais do que isso, já saiu o boato de que teremos um ETF da BlackRock focado exclusivamente no metaverso, algo que ainda é minúsculo, mas que caso ocorra uma regulamentação, deve explodir em valor. E olha só o que está acontecendo dentro da BlackRock nesse momento. Temos um gráfico aqui de menções ao metaverso nas publicações da BlackRock. É essa linha aqui vermelha. Olha só, pessoal, o pump que a gente está tendo em menções ligadas a metaverso. Ela sabe de algo que a gente não sabe, né? As outras linhas aqui, para vocês terem comparação, amarelo é esports,
verde é realidade virtual e rosa é 5G. E agora o metaverso cresceu muito mais fortemente do que todos esses setores em menções da BlackRock. Então, o negócio vai chegar quente. E olhem que curioso. Coinbase anunciou recentemente que havia firmado uma parceria com quem? Com a BlackRock, pessoal. E essa parceria oferece aos investidores institucionais a capacidade de acessar criptomoedas por meio do serviço Coinbase Prime. Olha as pecinhas se encaixando. Vocês lembram? Lembra da notícia lá atrás? Vamos voltar na notícia. Vamos voltar na notícia lá atrás. Bitcoin pode dobrar de preço devido ao quê? Investidores institucionais ficando mais confortáveis para investir. E agora a gente lê aqui essa notícia de Coinbase Prime que permite a investidores institucionais alocarem dinheiro. Está encaixando as pecinhas, pessoal? Sim, é todo o jogo que está sendo criado aqui para os Estados Unidos abrirem a porteira para a entrada desse capital institucional de forma segura, ou seja, via regulamentação e, portanto, dando muito dinheiro para empresas como Coinbase e BlackRock. E é isso que pode fazer o valor do Bitcoin dobrar de um dia para o outro. Agora, para esse sentimento mudar, o governo e também as grandes empresas como a BlackRock precisam que a mídia faça aquele trabalho sujo de convencer você de que o clima está mudando, o sentimento do mercado está mudando, né? Para dar uma elevada aí na autoestima dos investidores, atrair mais gente para esse mercado. E adivinha o que está acontecendo, pessoal? Sentimento da mídia mainstream muda a favor do Bitcoin em meio a problemas com as moedas fiduciárias. Então, o mundo está em crise, estamos aí em guerra, vários problemas, mas de repente eles começam a falar bem do Bitcoin e das criptomoedas. Afinal, agora o Bitcoin está segurando um pouco nesse patamar, enquanto outras moedas estão afundando. Então, vamos falar bem do Bitcoin. Estranho a mídia fazer isso, né? Mas está acontecendo, vejam vocês. E voltam a surgir matérias sobre o preço-alvo do Bitcoin ser de $100 mil se o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, começar a imprimir novos dólares, o que deve acontecer em breve devido a diversos problemas econômicos. Então, volta-se a falar em Bitcoin a $100 mil, mesmo ele estando a $20 mil. Olha como está mudando o clima da mídia, né? A mídia, de repente, começou a ficar favorável ao Bitcoin de novo. E essa mudança de sentimento, ela acontece globalmente e ao mesmo tempo. Olha que coisa curiosa, né, pessoal? Bastou os Estados Unidos publicarem a matéria sobre regulamentação, ajudar a atrair investimento e que isso deve ser feito logo. No Brasil, acontece a mesma coisa. Valor econômico, aconteceu agora, poucas horas atrás. Mundo cripto nasceu para contestar o status quo e hoje quer regulação para escalar, diz diretor do Banco Central brasileiro. Então tá aqui, pessoal, a mesma afirmação. Então agora o mundo cripto nasceu para contestar o status quo, é revolucionário e a gente precisa entrar nisso. E depende do que para escalar, para crescer? Regulação, regulamentação, mesma frase falada no Brasil. Mesma coisa que o governo americano falou, o governo brasileiro está dizendo aqui. Então querem te convencer sobre isso para que aconteça rapidamente. E olha só a frase, o futuro da criptoeconomia não será 100% descentralizado, na visão do diretor de regulação do Banco Central. Então não é para ser descentralizado. Não, entendeu? Criptomoedas tem que ser o quê? Tem que ser centralizado, tem que ser regulado e centralizado pelo Estado. Essa é a visão deles. Claro que isso pode gerar valorização, como eu falei para vocês, mas olha o perigo que a gente tem aqui, né? O setor financeiro não vê um mundo 100% descentralizado, afirmou ele. Quando vai ganhar escala, se não tiver controle, a coisa não cresce. O mundo cripto nasceu para contestar o status quo e hoje quer regulação para escalar. Estão vendo? E no mesmo dia sai outra matéria, agora da CVM. Presidente da CVM vê revolução cripto e afirma que não pode deixar a oportunidade mágica passar. O criptomoedas virou magia agora, uma oportunidade de ouro. Aquilo que era criticado por todos agora virou uma oportunidade sensacional, mas que depende do quê? Regulador, olha como é que ele é, como é que chama ele aqui. Regulador reconheceu que vários dos criptoativos são valores mobiliários e, portanto, né, pessoal, caem na zona de atuação da CVM. Então, todos eles agora querem criptomoedas, querem regulamentação de criptomoedas e querem ganhar dinheiro com criptomoedas, que se tornou uma grande oportunidade. E isso, como a gente sabe, vai trazer muitas empresas, vai trazer uma tranquilidade para esse capital institucional que pode gerar esse pump tão grande no Bitcoin e nas criptomoedas.
Eu podia parar por aqui, mas não vou não. Outra notícia ligada a isso também, que aconteceu agora há pouco, a ABCripto, que é a Associação Brasileira de Criptomoedas, publica carta aberta para presidenciáveis e pede atenção ao desenvolvimento da criptoeconomia no Brasil. Então mandaram cartinhas aí para os candidatos a presidente do Brasil, falando que tem palavrinha mágica aqui no meio, hein, pessoal. A ABCripto descreve que o setor precisa do quê? Precisa do quê? De uma regulamentação. Olha as pecinhas, pessoal. Está tudo acontecendo globalmente ao mesmo tempo. E para fechar tudo isso com chave de ouro, a CNN solta a notícia de que fim do inverno cripto pode estar próximo com alta recente do Bitcoin. O Bitcoin subiu o quê, pessoal? Teve uma alta, né, desse tamaninho aqui, mas agora basta isso para sair a matéria sobre o fim do inverno cripto. Mas vamos analisar, né, pessoal? Vamos abrir o gráfico aqui e perceber o que eventos como esses podem gerar no preço do Bitcoin. Então está aqui o gráfico mensal, porque hoje é fechamento mensal. Hoje é o último dia de setembro e é importante, é muito importante o Bitcoin fechar positivamente, o que pode até acontecer. Então vocês estão olhando aqui gráficos muito parecidos, né, em cada ciclo do Bitcoin. Então nós temos aqui atrás o ciclo de 2013, né? Aqui terminou a alta de 2013, alta histórica. Aqui terminou a alta histórica lá do final de 2017 e aqui terminou a alta histórica de 2021. E se percebe que os três gráficos são muito similares, já vou entrar em detalhes sobre isso. E a vela deste mês de setembro é essa aqui que está no vermelho. O preço no momento está em 19.300 dólares mais ou menos. E no caso, 20 mil e pouquinhos dólares torna-se verde, ou seja, fica positivo o mês de setembro. Isso seria essencial para um padrão que eu quero mostrar para vocês aqui. Então notem nesses gráficos que a gente tem aqui 3 retângulos na cor amarela nesses momentos, incluindo o momento atual. O que esses retângulos mostram? Eles mostram que após o preço ter essa última queda violentíssima aqui, ele lateraliza durante vários meses. Aconteceu isso aqui em 2015, né? Então caiu e ficou 1, 2, 3, 4, 5, e aí no 6º mês saiu do retângulo, né? Parou a lateralização. Mesma coisa em 2018, teve essa queda gigantesca aqui e ficou 1, 2, 3, 4 meses dentro do retângulo até voltar a subir. E agora nós estamos 1, 2, 3 e estamos no 4º mês dentro dessa lateralização desse retângulo amarelo. Quando o preço consegue romper esse retângulo por cima, ele finalmente alcança essa linha de tendência de baixa na cor branca e rompe para uma disparada absurda de preço que aconteceu em todos os ciclos. E esse rompimento da linha de tendência de baixa acontece exatamente 13 meses antes do próximo halving, tá? Historicamente é isso, são mais ou menos 400 dias antes do próximo halving. Então, aconteceu exatamente esse rompimento aqui, ó, 400 dias antes, né? Aqui em 2018, mesma coisa, ó, 400 dias antes, né? No caso aqui foi em abril de 2019, 400 dias antes, e agora essa data estaria aqui em março de 2023. Mas o preço começa a subir antes disso, como vocês podem notar, né? Antes do rompimento da linha de tendência de baixa. E o que precisa acontecer aqui? Vamos dar um zoom. Precisa acontecer, primeiro, do preço do Bitcoin romper esse retângulo de lateralização por cima, tá? Vai dar um pumpzinho para o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Como vocês estão vendo, está acontecendo justamente o contrário do que a gente gostaria nesse momento. Esta barra do mês de setembro, ela está rompendo para baixo esse retângulo aqui, o que é negativo para o preço. Pode levar a quedas maiores, principalmente se romper esse pavio aqui lá nos 17.500 dólares, tá? Agora, o preço está aqui nos 19.300. Se ele fechar nos 20.049, acima dos 20.049 dólares, esta barra aqui vai ficar na cor verde, vai ficar positiva e, portanto, muda essa estrutura, o preço continua dentro deste retângulo e com uma tendência de voltar a subir para romper por cima. Infelizmente, temos poucas horas para isso acontecer. Agora, essa queda aqui, ela acaba levando o mercado para um limite, né? O preço fechar nesse patamar, ele está num limite muito forte, como essa matéria explica. Lucratividade do Bitcoin para detentores de longo prazo cai para mínimas de 4 anos, segundo dados. Vou abrir outro gráfico para vocês, é o mesmo gráfico, tá? O que a gente vê? Esses holders de longo prazo estão vendendo Bitcoin com uma perda de 42%, um prejuízo médio de 42%.
Ou seja, eles compraram Bitcoin num custo médio de $32 mil. Então, uma perda considerável. E olha o que aconteceu historicamente quando atingiu esse patamar. Está vendo essa linha amarela? Ela representa justamente o retorno desses investidores de longo prazo. Olha só o patamar que atingiu aqui embaixo, né? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Foi justamente o fundo do poço do ciclo anterior, lá em janeiro de 2019, tá vendo? Final de 2018, início de 2019. Foi justamente o momento da reversão. Olha quando este indicador amarelo chega nesse patamar, olha o preço, a linha preta, volta finalmente a subir e a gente chegou no mesmo patamar de reversão, ou seja, não tem muito para onde correr. Nós estamos próximos de um fundo do poço, tá? Foi o momento de reversão lá atrás e vocês vão observar a mesma coisa nesse outro gráfico aqui que o Cauê Oliveira trouxe para a gente. Então, atingiu agora o mesmo patamar, ó, as perdas dos holders, né, que é essa sombra azul, atingiu a mesma altura da queda lá em março de 2020, início da pandemia, ó, só, extremo, e também do fundo do poço do ciclo anterior, 2018 e 2019. Tá aqui, ó, mesma altura exatamente nesta mancha azul. E o que aconteceu quando a mancha atingiu esse patamar? Reversão de preço do ciclo de 2018 e 2019 e reversão de preço lá de março de 2020. Foi a partir daqui que o preço voltou a subir. O que a gente pode esperar agora? Reversão de preço. Então, estamos realmente no momento aí de indicadores no extremo lá embaixo, ou seja, excelente momento para estar acumulando e com todas as notícias indicando que uma regulamentação no mercado americano e talvez mundialmente, né, esteja próxima e aí permitindo essa entrada absurda de capital, que aí sim, com certeza, vai fazer com que esse gráfico aqui sofra essa reversão de tendência, rompimento desta linha de tendência de baixa e aí essa disparada absurda que aconteceu nas outras vezes, tá? Talvez um pump dessa magnitude levando a uma próxima bull run. Então, eu estou alinhado aqui nesse caso com o governo americano. Sim, uma regulamentação no primeiro momento pode levar a um pump, fazendo o Bitcoin dobrar, quem sabe triplicar de preço. Antes de terminar, um rápido aviso para vocês, fecharemos o curso Crypto Masterclass na próxima segunda-feira, 11h59 da noite. Então, uma última oportunidade para você aí que quer se educar, aprender realmente sobre criptomoedas com os melhores professores do mercado. São 14 professores, tá? Fecharemos realmente na segunda-feira, 11h59 da noite. Ainda temos 10 cashbacks de R$100 para os 10 primeiros, tá? Então, se tem interesse em contratar o curso, o link está aqui na descrição, mas corre porque estamos fechando. E claro, não esqueça de baixar o navegador da Opera, né? Troca essa porcaria que você tem aí de Google Chrome ou de Explorer por um navegador voltado para criptomaníacos. O link também está aqui embaixo na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.